Fala, gente linda, falando agora das teorias evolucionistas, continuando aí com a evolução. Então, 3 teorias básicas e simplesinhas, tá? Que é o lamarquismo, com as ideias de Lamarck, o darwinismo, com as ideias de Darwin, e o neodarwinismo, que é o que a gente chama da teoria da evolução moderna da evolução, perdão, tá? Vamos lá. Lamarck ele propôs 2 leis que hoje a gente sabe que não é assim que funciona. Porém, ela é importante, as questões aparecem bastante na comparação de uma com a outra, tá? Lamarck e Darwin, tá? Lamarck falou que quanto mais nós utilizássemos determinada parte do nosso corpo, melhor ela se desenvolveria de acordo com a utilidade que a gente estava dando, tá? E essas características que se desenvolviam, elas eram passadas de pai para filho. Porque para Lamarck, vamos lá na historinha da girafa. Para Lamarck, todas as girafas eram de pescoço curto, ok? Todas tinham pescoço curto, mas com o passar do tempo, com a escassez da comida naquela altura, elas foram forçando o pescoço para atingir cada vez alturas maiores para conseguir a comida. E ao longo do tempo, o pescoço ele foi crescendo por conta dessa força que eles vinham fazendo. E essas características eram passadas de pai para filho justamente por conta da força que eles estavam fazendo para como se estivesse esticando o pescoço, tá? Então, a lei do uso e desuso, o pescoço crescia por conta da força, da intensidade de uso desse pescoço, e a herança de caracteres adquiridos, esse pescoço ele passava para frente cada vez alongando mais, tá? Isso é o que a teoria de Lamarck fala. O meio que vai causar essas transformações, ok? Já o Darwin foi quem propôs a teoria da seleção natural, fala o seguinte, que... Bom, não está aqui o desenho da girafa, vamos lá. A seleção natural fala que essas características, elas são selecionadas pelo meio, tá? Para Darwin, existiam girafas com todos os tamanhos de pescoço, ok? O que Darwin propôs dentro da seleção natural? Se uma população que estava bem adaptada ao meio, ela tinha um alto potencial reprodutivo. Lógico, ela tinha um alto potencial reprodutivo porque ela está adaptada, ela tem tudo ali. Porém, existem as barreiras do meio. A gente viu lá o crescimento real, lá no início da ecologia, na ecologia de populações. O crescimento real é diferente. Então, eu vou bater nos fatores limitantes do meio. Quantidade de comida, doença, predação, entendeu? Eu vou bater, quer dizer, o meio vai conseguir embarrear esse alto potencial reprodutivo, tá? É aí que acontece a seleção das características, porque aqueles melhores adaptados dentro dessa nova atitude do meio, não é atitude, dessa nova formação do meio ambiente, aquelas características que vão passar para os seus descendentes, tá? Lembrando que Darwin não tinha conhecimento da genética em si, ok? Só que para ele, essas características eram passadas porque o meio influenciava, tá? O meio influenciava de que maneira? Selecionando os melhores adaptados. Para Darwin, o que aconteceu com a girafa foi o seguinte: todas as girafas, aqui eu tinha girafas de pescoços curtos, tá? Pescoços curtos, e eu tenho girafas de pescoço longo. Só que a escassez na altura, a escassez de alimentação na altura das girafas de pescoço curto fez com que aquelas girafas ali não conseguissem atingir a sua idade reprodutiva, impedindo o quê? Que aquelas características fossem passadas adiante. E isso, ao longo da evolução, deixou bem claro que aquela característica não conseguiria sobreviver naquele ambiente. Entendeu? Então, as características que eram passadas adiante eram aquelas das girafas que já tinham pescoço longo, tá? Não tem nada de forçar o pescoço, são características que já existiam, tá? E hoje a gente sabe que quando hoje nasce ainda girafa de pescoço curto, tá?
Só que hoje pra gente é completamente diferente, é o estranho, vamos dizer assim, é uma coisa diferente. Mas por quê? Genética, recombinação. Hoje a gente entende que existe essa recombinação gênica. Então, para Darwin, o meio ambiente vai selecionar as características. Isso é importante a gente guardar nessa questão de teoria evolucionista, tá? Que para Lamarck, o meio ambiente vai causar essas transformações, tá? E para Darwin, o meio ambiente vai selecionar a pressão exercida pelo meio ambiente dentro de uma população. Ela seleciona as características melhores adaptadas. Não tem a lei mais forte, é a lei da melhor adaptação, ok? Já o neodarwinismo, ele usa todas as ideias da seleção natural de Darwin, que é o que a gente usa, o que a gente entende hoje, só que junto disso, quer dizer, o conceito dessa seleção natural, ela foi agregado com o quê? Com o conhecimento da mutação gênica e o conhecimento da recombinação. Então, a teoria moderna da evolução, que é o neodarwinismo, são as ideias de Darwin, mais a nossa evolução biotecnológica, que é a mutação, o conhecimento da mutação e a recombinação gênica. Então, a gente sabe que tudo isso pode acontecer por conta desses dois fenômenos que acontecem na genética, ok? Na reprodução, enfim, nos seres vivos, ok? Vamos lá. A gente tem alguns tipos de seleção natural, tá? Por que acontece com a seleção natural? O meio ambiente muda e dentro dessa mudança eu tenho características adaptáveis e características que não vão se adaptar, ok? E como que a gente estuda isso? Olha, esse gráfico aqui é uma variação, deixa eu só botar a canetinha aqui, é uma variação dos fenótipos, né? Vamos entrar na genética aí, azão-azinho, azinho-azinho, enfim. A variação das características, dos fenótipos em si, tá? Aqui eu botei os 3 passarinhos e os 3 coelhinhos. Eu vou usar os coelhinhos que é mais fácil para a gente identificar, porque o bico aqui eles são diferentes, porém eu vou ter que ficar explicando cada bico toda hora. Vamos lá. Supondo que a curva, aqui no início do fenótipo, eu tenho o quê? Eu tenho meu coelho marrom. A comunidade intermediária, né, a população intermediária, ela tem a coloração bege, marrom clarinho. E outro extremo, que no caso aqui tá como azinho, eu tenho a coloração branca, ok? Então, nesse quesito aqui, a gente fala que essas duas características aqui são fenótipos considerados extremos, que dependem do quê? Da duplicidade dos genes. Tanto que o genótipo marrom escuro, que é um dos extremos, a gente considera como se fosse o azão. Entendeu? O fenótipo intermediário, a gente considera que é o heterozigoto, azinho. E o outro extremo, outro fenótipo extremo, a gente considera que é o azinho, tá? Eu tenho 3 tipos de seleção. Por quê? Mudou o ambiente, então a seleção natural ela vai se direcionar para alguma dessas características, de acordo com o ambiente. A primeira seleção, a gente fala que é a seleção estabilizadora. Quando aqui eu tenho a curva normal, que é igual essa daqui, essa primeira aqui, quando as características do meio, a pressão exercida pelo meio, faz com que os genótipos intermediários prevaleçam. E os extremos, eles vão ter a tendência a desaparecer. Tá? Essa é a seleção estabilizadora, quando vai favorecer o fenótipo intermediário. Eu tenho a seleção disruptiva. A seleção disruptiva é quando o fenótipo intermediário que é desfavorecido, tá? No caso da seleção disruptiva, a mudança do ambiente, a pressão externa do meio ambiente, ela vai fazer com que os 2 fenótipos extremos, que é o azão e o azinho, ela vai fazer com que esses 2 prevaleçam. Então, a característica intermediária, ela tem a tendência a desaparecer, de acordo com a mudança. E eu tenho uma seleção direcional. Gente, se é direcional, ela se direciona para um dos pontos, tá? Ela pode se direcionar ou para o fenótipo extremo recessivo ou para o fenótipo extremo dominante, tá? Ela vai ou para a característica
para um dos dois, ela não vai para os dois. Quando ela favorece os dois extremos, é a seleção disruptiva. Quando ela favorecer um extremo ou outro extremo, é o que eu chamo de seleção direcional, ok? Um beijo.